nome de Jesus. Usa ela através do teu Espírito, em nome de Jesus, que ela venha transmitir uma mensagem que todos possam entender e sair daqui regozijando no Senhor, repreendendo todo astuto do inimigo contra a vida dela, que ela seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Rei mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amém, igreja? Amém. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua espada aí, no livro de Levítico, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Livro de Levítico, onde nos ensina um pouco sobre a santidade do Senhor. Levítico 6, a partir do versículo 8, do 8 ao 13, amém? Aleluia. Eu vou dar um pouquinho de trabalho para a Fernandinha, que eu vou falar sobre vários versículos, amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, não está com a sua Bíblia, está sendo colocado aqui, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós engrandecemos, louvamos, exaltamos o teu nome nesta noite mais uma vez. A casa é tua, o povo é teu, as ovelhas, ó Pai, nós pertencemos a ti. Eis a tua palavra, Pai, colocada diante de nós. Eu te peço, Deus, fala conosco. Fala conosco, ó Pai, de uma maneira específica. Fala conosco de uma maneira especial. Dá ordem aos teus anjos, ó Pai, nessa noite, Senhor, para guardar e proteger as nossas vidas, para guerrear por nós, ó Pai, e pelejar em favor de cada um de nós, porque a tua palavra diz que eles são seres ministradores, que recebem ordens do Senhor para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E nós somos aqueles, ó Pai, porque temos lutado por isso. Deus, eu repreendo desde já todo ladrão da semente, todo aquele, Senhor, que quer fazer arruaça e bagunça neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, que os anjos do Senhor levem cativos ao abismo e que lá eles fiquem, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Que o altar nunca venha se apagar, a chama nunca venha se apagar. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, por favor? Hoje nós vamos falar sobre a lenha. A lenha. Madeira de árvore. Que queima. Amém? Essa pregação nasceu de uma pergunta que a Vitória me fez, já tem muitos dias. Ela falou mais ou menos assim, tá, irmãos? Mais ou menos. Ô mamãe, deixa eu te perguntar um negócio. Por que quando a comida tá quente, a gente tem que esperar para comer? E quando a gente recebe algo que é frio, quando a gente demora a comer, aquilo esquenta? Na mesma hora o Espírito Santo me respondeu o seguinte, eu até anotei para não esquecer. O calor só permanece se tiver algo que acenda ele, que faça com que ele continue aceso. E eu perguntei ao Senhor porque o Espírito Santo falou tão rápido. Ele mesmo respondeu a Vitória, não fui nem eu. Eu falei, Vitória, Deus falou comigo. E o Senhor falou exatamente comigo sobre isso, sobre a lenha. Sobre a lenha. E eu falei, Deus, eu preciso anotar isso. Eu gravei, anotei. E daí uns dias, eu confesso que eu não fiz no mesmo dia. Eu me assentei e falei assim, Espírito Santo de Deus, eu preciso saber o que o Senhor quer falar comigo sobre a lenha. Eu preciso saber a revelação dessa palavra, porque foi para mim.
A resposta veio direto para mim. E conforme eu fui pegando a caneta, irmãos, o Espírito Santo foi falando o que eu vou falar com vocês. Essa noite a pregação vai ser diferente, tá? Eu anotei aqui porque eu vou falar exatamente o que o Senhor falou comigo. São informações que o Senhor me passou. E eu preciso passar para vocês, amém? A lenha, como eu disse, vou explicar um pouquinho aqui sobre esse texto. Fala exatamente sobre como nós devemos ter a nossa vida com Deus. É muito engraçado esse texto porque parece que era só uma ordem que era dada de como utilizar o altar. E como se utilizaria isso? Colocaria fogo, mataria um cordeiro, dependendo da oferta, né? E colocaria para queimar, colocaria a lenha, o fogo e aquele animal, já cortado os pedaços, como o Senhor já havia falado a Moisés, e aquele animal ia queimar. E ele ia queimando a noite toda. No fim, quando chegasse de dia, o sacerdote ia recolher aquelas cinzas, ia sair do arraial, como foi dito, ia depositar em um lugar fora do arraial, e ele ia alimentar aquela chama de novo, porque ela não podia se apagar. Ela não podia se apagar, porque aqui fala que o fogo arderia continuamente sobre o altar. Então, para que todos entendam o que eu quero dizer, o que o Senhor falou comigo, tenham em mente nessa noite 3 coisas. Nós somos o altar, amém? A lenha é o que fazemos para permanecermos na presença de Deus. Segunda coisa. Terceiro, Deus é um fogo consumidor. Amém? Então nós vamos falar a respeito disso. Nós vamos falar a respeito do altar, da lenha e do fogo. Como que acontece isso? É tão interessante que eu passei por momentos muito difíceis no ano passado. Foi um ano muito difícil. Nos primeiros meses eu pensei assim, poxa, eu fiz algo de errado e Deus não fala mais comigo. Ele não fala e Ele não quer que eu faça nada para Ele, porque Ele não me fala, Ele não me dá profecias, raramente vem uma palavra. Quando eu pregava, vinha, a não ser isso, nada. E os dias foram passando o ano passado e o Senhor me deu a possibilidade de estudar a palavra dEle. Né? Eu tive oportunidades que apareceram assim, de Deus, para que eu pudesse entender um pouco mais sobre como ter essa vida diante de Deus, como enfrentar as batalhas espirituais, como saber o que significa isso que a gente vive, a gente como cristão, né? E vinha ao meu coração ano passado muito uma palavra, avivamento. E durante todo o ano eu perguntava ao Senhor, Deus, mas o que é isso? O avivamento é um acontecimento que acontece no meio do povo? É quando o Senhor dá ordens, que o teu Espírito vem e aconteça algo sobrenatural? Irmãos, eu estou falando isso porque às vezes é o que a gente pensa e a gente não tem coragem de falar. A gente está mais velho de casa e a gente, eu não sei isso não, também não vou falar porque ninguém ria de mim. Mas eu queria entender o que era esse avivamento. De onde vinha isso? Dependia de quem? E o Senhor foi me mostrando várias coisas. E esse ano Ele me falou sobre a lenha. E é o que nós vamos falar exatamente sobre isso. Como eu disse, nós somos o altar. E o altar foi feito para quê? Para oferecer algo ao Senhor, não é verdade? Aquele altar foi feito para oferecer algo. No livro de Gênesis fala que Abraão fez exatamente isso que está falando aqui. Ele fez exatamente isso. Ele saiu de casa, Deus falou que queria o filho dele como um sacrifício. Ele levou a lenha, ele levou o fogo, porque quando ele chega no pé do monte, ele fala a Bíblia que ele levou o fogo, levou a lenha, deu o menino e chegou lá, ele arrumou o altar. Ele preparou o altar. Ele colocou a lenha. E até então ele achou que o que ele ia oferecer era o filho dele. E o Senhor deixou para até o último momento e falou com ele, olha, não toque nele, não é ele. Eu sei que você é obediente, é isso que eu queria, nas minhas palavras, é isso que eu queria ver em você, a sua obediência. E Moisés e Abraão prestou aquele culto ao Senhor, o altar já estava colocado no lugar certo, já estava arrumado, organizado, e ele ofereceu aquele animal que apareceu no monte, certo? E aqui nos fala exatamente isso, no versículo 10. Fala que ele tinha que desvestir de uma roupa, vestir outra, e eu falava, Deus, mas o que tem a ver com o texto, né? Todo mundo sabia disso. Quer dizer organização. Quando nós vamos oferecer algo ao Senhor, tem que ser tudo organizado.
Ô Daniel, por que eu não posso servir a Deus com essa roupa? Não é isso, nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Amém? Todos estão entendendo? Nós estamos falando a respeito do mundo espiritual, como eu disse. Nós somos o altar. Esse altar, ele tem que estar arrumado. A palavra fala que a lenha, em vários textos, a lenha era arrumada sobre o altar. Então nós temos que nos planejar para que a nossa lenha seja colocada nesse altar. E aquilo que nós vamos oferecer seja consumido pelo Senhor. E como nós arrumamos esse altar? Em primeiro lugar, nós temos que saber para que ele serve. Para que nós servimos, eu e você? O que nós temos a oferecer a Deus? Daniel, eu não estou entendendo. O que nós temos a oferecer ao Senhor nesse altar? Nós temos a oferecer muitas coisas. Foi dito aqui nessa noite. A nossa atenção, o nosso louvor, o nosso amor, o nosso tempo. Tudo isso nós temos a oferecer ao Senhor. E vocês podem estar pensando, mas é preciso fazer um sacrifício? Sim, é preciso fazer um sacrifício. Mas Jesus já não fez? Sim, Ele fez o sacrifício por nós, para que nós alcançássemos novamente o Senhor, através dEle. Mas é um sacrifício que nós temos que fazer todos os dias. Um sacrifício que vai acender essa chama desse avivamento em nós. Irmãos, eu descobri que o avivamento, ele não vem do Senhor. Como assim, Daniel? Ele não vem de Deus, ele vem de nós. Nós que temos que querer esse avivamento. O avivamento... Vou tocar? Espera aí. Chiou. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Fernandinha. Esse avivamento é algo que é gerado dentro de nós. Irmãos, eu pergunto muito a Deus, eu vejo, eu às vezes via reportagens o ano passado e o ano retrasado, vocês também devem ter visto. Nossa, uma igreja lá em outro país, as pessoas ficaram adorando dias seguidos. E eu perguntava, Deus, o que a gente está fazendo com o Senhor não visita a gente assim? As pessoas estão 3, 4, 5 dias, 7 dias em adoração, o que é que falta? E Deus calado. E eu li vários textos na Bíblia sobre avivamento, trouxe alguns para as meninas do Ministério de Dança, coisas mais rasas, vamos dizer assim. Porque Deus queria me mostrar um pouco mais profundo, mas primeiro eu precisava saber como era o raso. E eu perguntei durante o ano todo, Deus, como eu faço para atingir esse avivamento? Esse avivamento é só quando a gente se reúne e que uma pessoa encosta na outra e todo mundo começa a falar em línguas e a gente fica querendo ficar na presença do Senhor, é isso? Também. Mas isso não começa aqui, quando o culto começa e de repente começa a pegar fogo, a pastora Cleone começa a orar, né, pastora? E chega perto de um e cai, do outro e cai, e a pastora Lúcia vem marchando para o nosso lado. Não começa aqui não. Sabe por quê? Antes do altar oferecer alguma coisa, ele precisa ser alimentado. Precisa de lenha, precisa de madeira. Ele precisa de árvore, ele precisa da natureza, ele precisa de algo que pegue fogo. Que pegue fogo. Então eu vou passar para vocês algo que o Senhor falou comigo, alguns pontos, para que vocês entendam como funciona essa lenha. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 26, versículo 20. Está falando que sem a lenha o fogo se apagará. Pode entrar, por favor, Fernandinha. Provérbios 26, 20. Sem a lenha o fogo se apagará. A segunda parte do versículo é boa para a gente entender sobre o que está falando. E não havendo intrigante, cessará a contenda. O que quer dizer? Está fazendo uma comparação. Né? Já ouviu aquele ditado que diz, fulano está colocando lenha na fogueira, né? Está querendo pôr mais rixa, mais briga. É só uma comparação para a gente entender que sem lenha, o fogo se apagará. Mas Deus não é um fogo consumidor? Sim, mas Ele depende que nós coloquemos lenha naquilo que nós estamos fazendo para Ele. Naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos clamando. O nosso altar, como disse a palavra aqui em Levítico, ele tem que ser alimentado todos os dias, porque a lenha, o fogo não pode apagar.
Ele tem que ser alimentado com lenha todos os dias. E era pela manhã que falava. Acendia à noite para queimar e pela manhã trocava de novo. Ele tem que ser alimentado. Um outro texto, 1 Reis 18, o versículo 38. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Está escrito assim: sem lenha, já vou colocar ainda. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Isso aqui fala sobre Elias e os profetas de Baal. Quando ele fez a pesquisa, ele falou assim: agora vocês já tentaram oferecer o que vocês quiseram para Deus de vocês, agora chegou a minha vez. Ele fez uma oração, e a palavra diz que o fogo desceu do céu e lambeu tudo que estava ali. E fala antes algo, o versículo antes, fala que ele colocou o altar em ordem. Primeiro ele quis oferecer algo, e depois ele arrumou. Ele colocou lenha, ele colocou combustível, ele investiu tempo, colocou as pedras no lugar, fez uma oração, e o Senhor aceitou. Consumiu até a lenha. O fogo consome até a lenha, até a lenha, até a pedra, até a água, consumiu tudo. Amém? Outro texto importante que fala sobre a lenha, eu gosto muito desse texto, Neemias, capítulo 10, versículo 34. Neemias 10, 34. Presta bastante atenção. Para que a lenha serve? Neemias 10, 34. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Foi onde nós lemos. O Senhor falou comigo assim: tenha estoque de lenha. Tenha estoque de lenha. Estoque de lenha, para você não perder tempo. Tem estoque de lenha todos os dias, para que você não perca tempo, para que você não fique como eu fiquei muito tempo ano passado sofrendo, quando era só colocar mais lenha. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui para falar o seguinte: nós estamos falando sobre oferecer algo ao Senhor todos os dias. Nós estamos falando sobre a lenha que alimenta esse fogo todos os dias. Então nós precisamos ser organizados e saber o que oferecer ao Senhor e a maneira como oferecer. Mas tenha estoque disso tudo que você vai colocar no altar, para que você não perca tempo. Pegue mais lenha todos os dias. Pegue mais lenha todos os dias, estoque na sua casa, para quando você precisar, o fogo não venha se apagar enquanto você não alimenta aquele fogo com a lenha. Para que você tenha mais perto de você esse material tão precioso. Amém? Um outro texto, em Ezequiel 15, versículo 4 a 7. Esse texto é muito bom. Até o 7. Porque eu vou ler, muitos não vão entender, presta bastante atenção. Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consomem o fogo. Está falando de uma lenha, tá, gente? Da madeira da figueira. E o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo. E sendo queimado, se faria ainda obra dele? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido,
assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E o 7, o último, e porei a minha face contra eles. Do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. O Senhor disse assim: a lenha queimada em si para nada serve, a não ser que se tenha propósito com ela. A lenha que você põe todos os dias, para nada serve. Ué, Daniel, você falou que a gente tem que alimentar? Vocês não sabem por quê? A lenha em si, só colocar a lenha, você não está fazendo nada, não vai prestar para nada. Ela vai ser consumida, não quer dizer nada para o Senhor. Aquele Deus estava falando sobre o povo de Israel: olha, eu vou maltratar vocês. Vocês vão ficar vivos, mas vocês vão queimar. Um outro texto. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Não, antes desse outro texto eu vou falar algo. Esse aqui vocês vão sacar sobre o que nós estamos falando. É a cereja do bolo. Amém? Bom, nós falamos aqui, eu falei muitas coisas. Eu falei que nós somos o altar. Eu falei que a lenha é aquilo que a gente coloca para permanecer na presença do Senhor. Eu falei que Deus é o fogo consumidor, certo? E Deus nos deu várias características da lenha. Sem a lenha o fogo se apaga, o fogo consome até a lenha. Tem estoque de lenha e a lenha em si para nada serve, a não ser que se tenha propósito com ela. Amém? Daniel, mas o que é essa lenha então, mãe? Pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisas. E o Espírito Santo me listou algumas coisas, tá? Porque aí vocês vão pensar outras, porque ele vai trazer à mente de vocês. Porque cada um tem uma lenha diferente. Tem lenha de figueira, tem lenha de videira, né? Tem lenha de várias árvores, não tem madeira de todo tipo. E o Espírito Santo falou comigo assim: sabe qual tipo de lenha que a gente coloca no altar? Anote aí se você quiser. Adoração, momentos de oração, jejuns direcionados, humilhação, confissão e súplica. É essa a lenha que nós temos que colocar todos os dias no nosso altar. É dessa maneira que nós vamos conseguir o avivamento do Senhor. É nos humilhando na presença dEle, é confessando os nossos pecados, é suplicando para que Ele nos entenda, fazendo jejuns direcionados, como eu disse. A lenha, se ela não tiver propósito, ela não serve para nada. Não adianta você falar assim: Deus, eu estou jejuando hoje, tá? Estou jejuando, vou ficar forte e tal. Qual o propósito do jejum que você está apresentando ao Senhor? Qual o propósito disso que você está alimentando a sua fé? Porque Deus não precisa disso. Você tem tido momentos de oração com o Senhor? Momentos durante o dia, vários momentos, que você ajoelha ali um pouquinho: Deus, em nome de Jesus Cristo, me ouve, fala comigo. À noite, pela madrugada, pela manhã, quando você acorda, como disse o texto, pela manhã era trocada a lenha. O fogo precisava continuar aceso todos os dias. Que adoração você tem apresentado a Deus? É lenha verde da fumaça, né? O cheiro não deve ser bom, não. Que tipo de lenha que você está alimentando esse altar? Para que ela serve? O que você quer? O que você está oferecendo? Como vocês puderam prestar atenção, isso não é a respeito do que Jesus fez por nós na cruz. É a respeito de sacrifício diário mesmo. Tem que haver sacrifício. Tem que haver sacrifício da nossa parte. Sabe por quê? Sabe para que serve o sacrifício? Eu não sei se vocês são como eu sempre pergunto: Deus, por que é isso? Deus me fala, porque eu preciso entender. Porque a gente precisa passar para frente, você precisa ensinar alguém, você precisa saber. Para que é o sacrifício? Porque todas as vezes que a gente faz um sacrifício, a gente está matando algo em nós. Já percebeu? Não quer dizer o que Jesus fez. Jesus fez todo o sacrifício. Mas a gente acha ruim de jejuar, a gente acha ruim de orar todo o tempo, a gente acha ruim de ter que adorar no momento de dor, porque dói em nós. É sacrifício. Custa tempo,
custa sangue, custa empenho. Lenha, madeira para queimar. Porque se não for isso, não adianta você oferecer nada ao Senhor, que vai ser lenha queimada, vai virar tição de carvão. Não vai prestar para nada a sua lenha se não tiver um propósito estabelecido pelo Senhor. Aleluia. Você tem que lembrar de confessar os seus pecados todos os dias. Todos os dias, irmãos, porque nós pecamos todos os dias. E não adianta me falar que, nossa, Deus, o que eu fiz hoje? Porque a gente fala isso, né? Deus, peraí, deixa eu ver o que eu fiz hoje de errado. Só você está falando isso, você já pede perdão. Deus, eu estou perguntando se eu pequei. Pequei? Tem alguma coisa que você fez? Você respondeu alguém mal? Você deixou de ajudar alguém? Tem alguma coisa que você fez? Precisa ser pedido perdão. É lenha, é combustível. Você tem suplicado a presença do Senhor com amor, com vontade, com carinho. Você tem se humilhado na presença do Senhor. Tem buscado a face dele em humilhação. Deus, revela-te a mim, fala comigo. Me mostra os segredos ocultos do céu. Você tem feito isso? Irmãos, muitas vezes, nós não temos feito isso não. Sabe por quê? Eu te provo que você não tem feito isso. Quando a gente entra na igreja e alguém começa a orar e você começa a escutar a oração, aí você começa, amém, amém, amém. Por que você não dá um glória? Por que você não concorda com aquela oração? Amém, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu concordo, faço as minhas palavras de fulano que está orando nesse lugar. Na hora do louvor, você está batendo palmas, está cantando com todo o seu coração. Não está, irmãos. Porque se a gente estivesse fazendo isso, oferecendo a lenha da maneira certa, se a gente tivesse estoque de lenha, se a gente tivesse um propósito com essa lenha, essa igreja já tinha pegado fogo. Já tinha pegado fogo. Ô Daniela, mas depende, cada um tem uma vida, eu concordo com você. Mas aqui fala que eles tinham turnos. Aqui fala que eles se reuniram para todo mundo procurar lenha. Era sacerdote, levita e o povo. Deus não falou assim, ó, no dia que você estiver legal, você vai lá e recolhe uns 3 quilos de lenha. No dia que você estivesse em casa, né, irmão? Deus falou isso não. Deus não falou assim, ó, o dia que você estiver bem, você jejua. O dia que você não estiver, você não jejua não. O dia que você estiver bem, você me pede perdão. O dia que você não estiver, não precisa não. Deus não fala sobre isso não. E o povo de Deus está se tornando um povo preguiçoso. Preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Sabe por quê? Porque você atende à sua vontade. Quando você está com preguiça, a sua vontade. A preguiça é um pecado tão horroroso, irmãos. Porque a gente só pensa assim, é porque eu não quero fazer algo. Não, irmãos, envolve que você está colocando o seu querer, a sua vontade acima das coisas de Deus. Deus falou aqui, na lei estava escrito, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Você não tem o direito de deixar o fogo apagar na sua vida. Você não pode fazer isso, senão você morre. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? A vitória me salvou de ser consumida pelo fogo de Deus. Uma pergunta, pareceu sem nexo. Deus chamou a minha atenção. Uma pergunta. Porque Deus já estava falando comigo. Irmãos, não vem com esse que fala assim, Deus não está falando, ele está falando, a gente não entende. Ou a gente não busca da maneira certa para entender. Porque a gente tem preguiça também. Não vou conversar com Deus agora não. Não, estou cansado, dor de cabeça. Não. Tem porque eu já fiz isso. Eu vou buscar depois. Eu vou ler depois a palavra. Já acordei, já orei. Há muito tempo atrás, sem ler a palavra, não adianta também não. Combustível, lenha, tem que queimar o fogo todo dia. Levanta cedo.
ora por você, ora pela sua casa, lê a palavra de Deus, se arma com a armadura do Senhor, sai para a guerra. Durante o dia, faz orações, faz súplicas, pede ao Senhor a presença dele. Quando chegar em casa, o fogo tem que continuar aceso. Daniel, mas é difícil, a vida que a gente tem vivido é tão corrida. Mas é justamente por isso que a nossa vida está um caos. A vida do crente. Irmãos, a gente tem que raciocinar com inteligência. Deus, por que a minha vida está assim? Por que minha vida está corrida? Você tem que perguntar a Deus, não é aceitar, não. O povo de Deus não pode aceitar a imposição do mundo. Irmãos, é difícil, mas a gente não pode aceitar viver de acordo com o modelo do mundo. Porque todo mundo está fazendo, não faz mal, às vezes não é um pecado, mas não se iguale com os ímpios. A gente tem deveres com o Senhor. A gente tem uma obra para colocar em prática. Aí você quer sair para evangelizar, não ora, não jejua, não pede perdão pelos seus pecados, não se humilha. Eu estou pronto para jejuar. Chega lá, na primeira palavra que você falar, a pessoa, mesmo sem conhecer, te dá uma, você volta para casa. Nossa, não, fiquei tão chateado. Chateado com o quê? Você não se preparou, você não tem fogo, não tem fogo. O seu altar não está pegando fogo, está vazio, está só fumaça. Tem que alimentar esse fogo, é com lenha. É com lenha que alimenta esse fogo. É todos os dias. Irmãos, eu achei tão muito interessante que Deus falou comigo a respeito da cinza. Eu falei, Deus, como assim a cinza? Né? Tem que recolher a cinza. Irmãos, a lenha que serviu para hoje não serve para amanhã. Ela consumiu, acabou, virou cinza. Por isso que ela tem que ser tirada. Limpa o seu altar amanhã. Deus, em nome de Jesus Cristo, me perdoa, eu pequei. Deus, eu não preguei sua palavra. Coloca lenha de novo nesse fogo. Ora mais, jejua mais, lê mais a palavra. Deus, hoje vai ser diferente. Amanhã limpa de novo o altar. Tira a cinza, joga fora, bem longe. É combustível, é todo dia. Crente não pode viver sem orar. Crente não pode viver sem ler a Bíblia. Crente não pode viver sem pedir perdão, sem se humilhar. Às vezes a gente está orando, pedindo, a gente não se humilha. Deita no chão. Eu gosto de ver a Nilce orando quando eu venho no relógio de oração. Todas as vezes que você vier, que você chegar, quando ela chegar, ela está no chão. Ela deita no chão. Eu gosto de fazer isso, eu faço na minha casa, mas ela faz dentro da igreja, porque eu já vi. Eu estou dando nomes, irmãos, porque aqui nós somos irmãos, a gente pode pegar o que o outro faz. Olha, eu quero fazer igual a Nilce. Sabe? Eu quero fazer igual o pastor e a pastora. Não falta um culto. Está chovendo, tem gente doente, está passando mal, vem no culto. Não tem problema a gente querer imitar isso, não. Não tem tanta coisa ruim que a gente quer imitar. Igreja com luz, igreja apagada, veste colada, a gente não quer imitar. O que é bom a gente não imita. Imita o que é bom. Pergunte ao Espírito Santo. Ele fala com a gente, irmãos. O Espírito Santo fala conosco. Se você perguntar, ele te responde. Irmãos, tem uns 15 dias eu passei por uma situação, mas eu fiquei com raiva por 2 motivos. Eu vou explicar para vocês. Uma pessoa falou algo comigo e eu estava num ambiente onde tinha muitas pessoas. E eu me calei. Essa pessoa me ofendeu profundamente. Só que eu fui para minha casa e eu fiquei raciocinando aquilo e eu fiquei com raiva por 2 motivos. Eu pensei assim, nossa, essa pessoa é muito abençoada, Deus ama muito essa pessoa, porque se eu não fosse cristã, se eu fosse a Daniela de antes, eu tinha batido nessa pessoa, eu tinha arrancado o olho dela. Graças a Deus que Deus ama essa pessoa. E eu pensei outra coisa. Eu falei assim, Deus, eu preciso me calar. Tá certo eu ter me calado. Eu me ajoelhei, orei, falei, Deus, eu não gostei do que essa pessoa falou comigo. Só que eu não pude responder, porque eu sou crente. Só que isso está me machucando. Irmãos, quando foi quarta-feira, eu estava jejuando por um propósito. E eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar lá em casa, comecei a cantar. E o Espírito Santo me direcionou a Corinas de Fogo. E eu cantava alguma música inteira que eu sabia, as outras um pedacinho que eu me lembrava, né? Do culto da tarde, da cura que a Fernandinha cantava. E conforme eu fui cantando, irmãos, de repente eu comecei a sentir um negócio, uma presença. E o meu corpo começou a arrepiar. E sem que eu quisesse,
quisesse, eu comecei a marchar na minha casa e o cachorro olhava pra mim assim. Ele ficou paradinho assim, sabe? A minha Vitória dormindo. E eu cantando, e chorando. De repente eu comecei a dançar. E eu fui dançando. Você tem, tá com as armas que você tem. Irmãos, Deus falou comigo assim: filha, não se preocupa não, porque agora você tem a mim, eu que vou cobrar. Ai, irmãos, eu cantei mais ainda. Gente, eu cantei mais ainda. Eu falei, agora eu vou cantar, mas eu vou cantar mais. E eu cantava e os periquitos ficavam calados. Os periquitos lá de casa gritam muito, né? Quem já foi lá em casa sabe, os periquitos calados. E o cachorro foi pra casa, foi pra caminha dele e ficou lá. E ele estava dormindo. Irmãos, mas eu cantei. Gente, aquele peso que eu estava sentindo saiu do meu coração. Falei, Deus, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Eu já tinha declarado essa palavra já. Só que eu coloquei diante daquele que podia fazer algo por mim. Não adiantava eu falar com essa pessoa, que essa pessoa não me entender. Essa pessoa não conhece a palavra de Deus. Se eu quisesse até pedir perdão, falar alguma coisa com essa pessoa, ia render assunto. E eu não queria isso também. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. Irmãos, aquilo saiu do meu coração. Saiu do meu coração. Agora imagina você, eu estou triste. Falei com o Senhor, aí eu começo a lamentar na minha casa. Meu Deus, o que eu faço? O que essa pessoa fez comigo? Essa pessoa me ofendeu, meu Deus, eu falei nada, estava quietinho, eu canto, essa pessoa veio falando coisas ruins para mim, a meu respeito, e eu não falei nada. Aí a Bíblia está lá. O celular está lá, cheio de louvor. Né? Orações para serem feitas. Você não orou quando você acordou, porque você estava chateado, você acordou só, no máximo, ou agradeceu a Deus e pronto. Como é que Deus vai resolver seu problema? Cadê a lenha? Vai pegar fogo em quê? Deus é fogo consumidor, consome, vira cinza, consome, sobe o aroma. Deus aceita, recebe, se tiver propósito. Glória a Deus. Por isso persista no seu avivamento. O avivamento pode acontecer dentro da sua casa, você e Deus. A alegria de estar na presença do Senhor, gente, é contagiante. Tudo começa a dar certo ao redor. Respostas começam a surgir, expectativas novas começam a surgir. A gente bloqueia a ação de Deus quando nós deixamos de ter uma comunicação com Ele. Às vezes Deus quer muito falar, você faz assim, dá as costas. Ai, Deus, não estou tão preocupado, estou tão chateado. E Deus está, Daniel, não, mas você não sabe como aquela pessoa me ofendeu. Deus, aí Deus está, Daniel, não, Deus, nossa, a pessoa estava lá, só viu o que a pessoa fez. Quando a gente se acalma, a gente consegue ouvir Deus falar. Ele te dá um cutucão, ele te dá uma pergunta. Ele quer te parar. Deus está falando conosco nessa noite. Nós precisamos, nós necessitamos urgentemente de um avivamento. Sabe por que nós precisamos, Daniel? Para quê? Não é para a gente se sentir bem. Não vou explicar para que a gente precisa. Jesus está voltando. E aqueles que vão subir são os que têm intimidade com Ele. Não é o que lê Bíblia de vez em quando, não é o que leva o problema para o amigo, não é aquele que não louva, não é aquele que espera a resposta. Não é aquele que peca e não pede perdão. Deus espera um povo que tenha intimidade com Ele. Como? Botando lenha, faz estoque na sua casa de lenha. Irmãos, aconteceu algo muito interessante lá em casa. Eu mudei os móveis de lugar no quarto e eu acordei um dia, tinha um cantinho assim, um quadradinho, sobrou um quadradinho. E o Espírito Santo falou comigo assim, olha ali. Cheguei negócio estranho, era 3h30 da manhã mais ou menos. Eu já estava até meio assim, eu já tinha orado, eu falei, ai Deus, ficou estranho esse negócio, não tá na cabeça, né? Pois no outro dia o Espírito Santo falou comigo, ele escolheu um lugar para eu orar. Ele escolheu um lugar, é ali, ó. Glória. Ele escolheu o lugar. Sabe o que ele escolheu? Porque eu não tinha tomado vergonha na minha cara, né? Não tinha escolhido. Provavelmente é por causa disso. Eu orava só dentro do quarto. Meu quarto, eu oro, eu choro, eu ajoelho, né? Entro na unção da meleca, no meu quarto. O Espírito Santo falou comigo, é lá, ó. Ajoelha, ora lá, ó. O Espírito Santo falou comigo.
Eu falei, gente, agora eu tô doida mesmo. Agora fiquei doida mesmo. Mas é isso que a gente tem que fazer. Você tem que ouvir o Espírito Santo falando. Fala que você está precisando orar mais. Você está precisando jejuar mais. Você está precisando pedir perdão pelos seus pecados. Você está precisando se humilhar, suplicar ao Senhor pelas coisas, pelas bênçãos. Você está precisando se posicionar como filho, como a pastora tem pregado aqui. Você está precisando fazer alguma coisa. Deus fala conosco. Aquela vontade que te dá, nossa, eu podia ler a Bíblia agora, né? Mas você fala assim, não estou fazendo. Eu não posso não, fazendo almoço. Ou não estou saindo para o trabalho, irmão. Para. Coloca lenha no seu altar. Quando você voltar, ele vai estar aceso. Coloca lenha quando você sair. Quando você voltar em casa, ele vai estar aceso. Alimenta o seu altar. Alimenta o seu altar. Porque Deus vai passar e vai lamber tudo com o fogo dele. Se a lenha estiver colocada no lugar certo. Tem estoque de louvores na sua casa, estoque de orações. Escreva cartas para o Senhor. Leia livros que te direcionem à presença de Deus. Faça cursos. Tenha conhecimento da palavra. Nada é demais diante de Deus. Porque Deus quer te mostrar mais. Ele quer te mostrar mais. E eu vou te falar mais um versículo. Mais um versículo. 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Olha o que diz a palavra. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sabe o que o Espírito Santo me falou? No Antigo Testamento, a lenha era algo físico que simbolizava algo espiritual. Presta bastante atenção. No Novo Testamento, a lenha é algo espiritual que simboliza algo físico. Somos casa espiritual. Hoje nós fazemos algo que é espiritual, orar, se colocar na presença do Senhor. Para quê? A lenha é espiritual aqui. Não é algo físico. A gente vai colocar um pedaço de madeira para queimar na nossa casa e ali a gente vai ajoelhar e Deus aparece para mim. Não é necessário mais. Então a lenha hoje é algo espiritual, que simboliza um avivamento físico, porque nós precisamos da presença de Deus. O nosso corpo necessita, para a gente não adoecer, para a gente não morrer fisicamente e espiritualmente, para a gente conseguir todo dia catar lenha, para a gente conseguir guardar essa lenha. Nós somos casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. A palavra que disse, não fui eu que disse, não. A palavra comprova tudo isso que está escrito aqui. Nós somos casa espiritual. A Bíblia não fala que nós somos templo do Espírito Santo? Esse Espírito Santo é de quem? É de Deus. Ele é santo, ele é de Deus. Se nós somos a casa dele, o templo onde ele habita, nós precisamos limpar, organizar este lugar para oferecer o nosso sacrifício diário, para colocar a lenha certa, para que esse sacrifício suba com um aroma agradável às narinas do Deus Todo-Poderoso. Ele é digno desse sacrifício que nós fazemos. E se alguém vier te dizer, olha, não existe isso não, sacrifício já foi feito na Bíblia, fala com a pessoa, é mesmo? Mostra esse texto para elas. Mostra o que fala a lei. Mostra esse texto em específico. A oferecer sacrifícios espirituais. Como eu disse, por que sacrifício? Porque dói. Porque é chato. Porque muitas vezes não é ruim você ficar horas ajoelhado, horas sem comer. Irmãos, não é bom não. Eu não estou romantizando o jejum, momentos que... Não! Mas a gente precisa. Nós precisamos disso. É sacrifício. É sacrifício mesmo, o nome é esse, não tem outro nome. Nós precisamos oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor. Nós precisamos fazer isso. É a gente que precisa
Deus não precisa disso não, mas se a gente quiser a presença dele, se a gente quiser ser ouvido pelo Senhor, se a gente quiser permanecer na presença, como eu disse que está escrito aqui, esse fogo precisa queimar a nossa lenha. Esse fogo precisa consumir tudo que nós oferecemos a Ele. E tem que ser de primeira qualidade, porque a palavra fala que Deus não aceitava animal com defeito. Tem que ser de primeira qualidade. É o melhor horário do seu dia, é a melhor roupa que você tem, é o melhor cantinho do seu quarto, é o melhor horário que você tem para ler a Bíblia. Não, mas eu só tenho tempo de dormir de meia-noite às 3, eu trabalho, se vira. Ora, de 2 às 3, dorme de meia-noite às 2. Porque se você fizer isso, eu te garanto que Deus vai mudar. Até o emprego que você tem, vai te dar algo que você consiga oferecer a Ele todos os dias um sacrifício completo. Porque a gente dá a Deus um sacrifício meia boca. É leitura de um versículo, é oração de 10 minutos, não é isso? Eu estou mentindo? É o pedido de perdão de um pecado que você cometeu 5 no dia, você só lembra de um. Estou mentindo? É oração de humilhação. Gente, quem faz oração de humilhação hoje? Como Daniel fez, pedindo: Deus, fala comigo, olha, tu és o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus é o Deus que trouxe seu povo do Egito para cá, Deus. Quem faz isso hoje, irmãos? A gente não tem tempo. Ai, nossa, é muito difícil. Nossa, eu tenho que fazer tanta coisa. Eu estudo, eu trabalho, eu cuido da minha família. Gente, outra coisa, ó, aproveitar que o Espírito Santo me tocou aqui. Esse negócio da gente ficar falando que a família da gente é o primeiro ministério, vocês procuram ensinar, isso é mentira, tá? O diabo fica enganando a gente dentro da palavra da gente. Eu vou cuidar da minha família primeiro, aí eu não vou no culto porque o meu marido não é cristão. Busca a Deus. O diabo está usando a palavra de Deus para nos enganar. Primeiro lugar é Deus, acabou. Primeiro lugar é Deus, Ele não divide a glória dele. Não existe outro primeiro lugar. O primeiro lugar é acabou. O resto vem depois. Se organiza, ora. Gente, eu não estou falando para vocês largar a família nem brigar com ninguém, não. Estou falando para vocês, ativa nisso. O Espírito Santo que me falou isso um dia. A gente fica falando: nossa, eu não vou não. Porque eu tenho que ficar, porque meu filho é assim. Se vira, ora, fala com o Espírito, fala com Deus, coloca um anjo na porta, não deixa ele sair enquanto eu não voltar do culto. Chega aqui, você ora, pede oração, volta para cá, você não quer vir, deixa ele lá. Não, que você voltar, ele vai estar lá. Seu marido não é cristão, não tem problema não. Sai, chega aqui, você ora por ele, ora pela vida dele, toma a santa ceia, volta para casa. Você reconcilia com ele. Sua casa não vai virar uma bagunça não, mas tem a prioridade. A prioridade sempre é Deus. Fique esperto com isso. A gente tem que cuidar da nossa família, sim. Mas a gente tem que ficar esperto quanto à palavra. Nada pode ser primeiro do que Deus. Porque eu vou muito na igreja. Vai, continua vindo. A palavra ensinada é aqui. Testemunhos são aqui. Comunhão é aqui. É aqui que você aprende as coisas para você levar para lá. Lá que você sabe se virar lá no meio da sua família mesmo. Esse negócio de ficar em casa ouvindo culto pelo celular, pela internet. Eu oro aqui, ora nada, gente, a gente não ora. Não ora, mentira. Eu vou ficar aqui na hora. Sempre parece alguma coisa você fazer. Principalmente a gente que é dono de casa. Aí eu vou fazer isso enquanto fulano foi pro culto. Aí eu vou mexer nisso aqui, eu vou arrumar isso. Tô mentindo? Sempre tem uma coisa pra gente fazer. Então vem pra igreja, que aqui você não vai se distrair nunca mais. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos escutar um louvor. Eu tenho um tempinho ainda. É o tempo do louvor. E a pastora Cleone vai orar por nós. Convoquei a senhora, pastora Cleone. Amém? Vou pedir a Fernanda para colocar um louvor. Fala exatamente sobre isso, irmãos. Eu nunca tinha escutado esse louvor. Ele é muito lindo. Mas fala exatamente sobre isso. Vitória, por favor, abre o meu celular, filho.